A Tereza, ela foi professora durante muito tempo da Escolinha de Artes da URGS, foi professora de crianças e de adolescentes em colégios, até chegar hoje, né, em que ela é professora do Instituto de Artes, então formando artistas, né, formando uma geração, aliás, vários grupos. Então, me parece que muito dessa compreensão dela vem dessa experiência. Eu consigo imaginar a Tereza trabalhando com crianças e adolescentes e percebendo, por exemplo, como se dá essa relação entre o pensamento, a compreensão do entorno, do que está ao nosso lado e as questões de motricidade que a criança vai desenvolvendo. E quando nós observamos assim como é que se dá no nosso próprio desenvolvimento, o que nós aprendemos na escola, né? Nós aprendemos a enrijecer o pulso. Enrijece o pulso para escrever. Tu enrijeces a mão para escrever. Tu tens de controlar essa mão, tu tens de controlar esse braço para poder escrever. Então, esse exercício de escrita, nós somos educados, digamos assim, para escrever e não para desenhar, né? Então, esse exercício de escrita é um exercício que ele acaba tolhindo o corpo. E interessantíssimo é ver como a Tereza, nos trabalhos mais recentes, o que ela utiliza? Caneta Bic, né? Quer dizer, então, um instrumento tão simples, usado justamente para a escrita. Então, ela faz essa subversão, uma vez que tu tens um instrumento para a escrita, tu tens um trabalho que, de certa forma, é um trabalho caligráfico, digamos assim, porque ele tem essa relação, mas, ao mesmo tempo, tem essa relação do corpo solto, né? E a Tereza, ela tem isso assim muito presente nas lições dela, né? Os alunos dela, os ex-alunos dela sempre comentam que uma das questões que a Tereza ensina e insiste em fazer com que isso se torne algo, digamos assim, muito claro para os alunos, é que o corpo é o instrumento do desenho. Não é um pulso, não é uma mão, né? O artista não desenha só com a mão, não desenha só com o pulso, com o braço, ele desenha com o corpo inteiro. Na realidade, o nosso desenho ocidental, ele está muito preso à nossa forma de escrever. E a nossa forma de escrever é com um estilete, ou então com uma bique, como faz a própria Tereza. Usamos, então, a mão e o pulso, não é? E aí eu me dei conta que o chinês e o japonês, eles usam o pincel para escrever, para fazer os caracteres. E o pincel, ele obriga a gente usar o corpo inteiro, o braço inteiro e, no fundo, o corpo, porque eles fazem os ideogramas, às vezes, no chão. Então, eles são obrigados a usar essa forma de criação. O caso da Tereza é muito interessante porque ela assimilou as duas experiências. Como ela foi professora de desenho, e é ainda professora de desenho, ela sabe muito bem como é que se ensina o desenho nas escolas, como é que se pratica, que tipo de soluções ele apresenta. Mas por ela ter ficado amiga de uma professora e artista chinesa, ela aprendeu também a arte da caligrafia chinesa com essa moça. Então, a obra da Tereza se caracteriza por uma feliz conjunção, diria quase uma síntese, entre as duas experiências. Por isso que, por um lado, se tu observares bem um desenho da Tereza, ele está cheio de pequenos risquinhos, pequenos traços, às vezes de uma delicadeza espantosa, assim, né? E, por outro lado, tu vê que ela consegue fazer um conjunto diferente, em que o olhar do espectador não se fixa nos detalhes, mas no conjunto total, na impressão geral. Eu acho que quanto mais se inspirarmos nessa experiência, mais a nossa arte ocidental vai se enriquecer. A Tereza
já é um exemplo de como pode ser fecundada a nossa arte com influências do Oriente. Eu acho que a Teresa tem um entendimento total do desenho, assim, enquanto o desenho dela não é formal, o desenho dela realmente é gestual, tanto que os alunos brincam, né, que a Teresa está sempre falando disso do gesto, que tem que soltar o braço e tal. E eu acho que a Teresa, ela faz pintura, ela pode fazer o que ela quiser, né, mas eu acho que o trabalho dela tem muito a ver com a representação gráfica, assim, com uma coisa de pensamento, de agilidade. E eu acho o trabalho dela, ela está sempre se colocando à prova também, né? No trabalho dela nunca é igual o trabalho dela. Então eu acho uma capacidade assim. Aprendi muito com a Teresa em termos de desenho, né? Eu acho que talvez as bases do meu trabalho assim estejam ali. E eu vejo isso na Teresa, né? Uma coisa de se completar no trabalho também, né? A vitalidade que ela tem, né, como pessoa, como amiga, ela coloca no trabalho dela, que tem muito movimento visual, né, falando assim, mais dos elementos que compõem o trabalho dela, né, a composição dela, eu acho que é muito, muito agitada e muito harmônica ao mesmo tempo, entende? É muito interessante como a questão da paisagem continua. Né? E continua a partir de um trabalho absolutamente abstrato, feito com um material que faz parte do cotidiano, né? Portanto, um material não nobre dentro dos conceitos, dentro do campo da arte, né? Não é a tinta, não é a aquarela, não é um grande modo de expressão, é a caneta barata com a qual se escreve todos os dias, né, de modo geral, aquelas que a gente empresta e perde ou pega de todo mundo, quando vê tem 10 na bolsa, porque realmente não é um material ao qual se atribua valor, nem afetivo, nem simbólico, é puramente utilitário. E, a partir deste material puramente utilitário, ela realiza um trabalho em que se sente a presença da natureza, se sente a presença daquelas massas de linhas que acabam criando campos de cor, porque ela também usa várias cores e várias tonalidades de caneta Bic, né? Ali existe uma história do material também que está embutida dentro do processo de trabalho, né? Dentro do que nós poderíamos considerar como a poética da Teresa, né? Que seria o processo de trabalho, mas não só ele, a partir das motivações, né, do background do artista, de tudo o que o move para fazer uma obra de um determinado modo e não de outro, né, e que vai até a instauração da obra, ou seja, aquele momento em que o artista pensa ou diz ou declara ou fala para si mesmo, está pronto. A partir desse momento é uma obra. E eu acho que, no caso específico da Teresa, a arte, de uma forma geral, a pintura e o desenho, eles são ligados a uma necessidade vital de trabalho. Não é simplesmente uma linguagem que vai ter um produto final, e não é no produto final que ela está interessada. Isso é uma decorrência. E eu acho que a linha, no caso da linha e do gesto, são coisas importantes para a Teresa por essa experiência corporal, que está super ligada a uma vivência mesmo, a um gesto muitas vezes compulsivo, obsessivo, quase como, se poderia dizer, quase como um ato de fé, né? Então, eu acho que é nesse sentido que parece que o desenho para a Teresa é mais vivencial, processual, né? Assim como é a própria vida, né? Essa coisa em andamento, né? E esse registro desse andamento, esse acúmulo de gestos, acúmulo de coisas, acúmulo de atos, né? Que parecem assim sempre princípios de fé, né? Em alguma coisa. Assim. Até uma das coisas que me chama muita atenção na Teresa é a dedicação que ela, né? que ela tem para aquilo que ela se propõe a fazer, né? Como professora, eu acho que
acompanhando os alunos desde a sala de aula, né? Depois saindo do Instituto de Artes, indo acompanhar a montagem da exposição de cada aluno, né? Que é o momento, as primeiras exposições geralmente são, né, tensas, assim, né? Tu fica preocupado, e a Tereza sempre junto, acompanhando, sugerindo a montagem, né? Muito preocupada, assim, muito exigente, né? Com todos os detalhes, né? Então, é uma das coisas que me chama muita atenção, né? Como professora, como artista também, né? Uma dedicação e uma coerência, né? Com o trabalho que vai se construindo, né? Com o passar do tempo, né? Tiveram as paisagens, as janelas, as grades, os jardins, né? E é muito bacana ver essa transformação, né? E essa coerência e em cada momento surpreendendo, né? Eu acho que os desenhos com a caneta Bic foram uma das coisas que me surpreenderam muito, né? Geralmente estava acostumado a ver os desenhos dela com muito grafite, né? E daí ela pegar a caneta Bic e fazer aqueles emaranhados de linhas, né? Com uma harmonia, né? Ao mesmo tempo com força e delicadeza, né? E procurando outros meios, né? Assim como trabalho em vídeo, livro-objeto, né? Eu acho que essa inquietação na Tereza é muito bacana, assim, né? De ver que tem essa coerência, né? Mas que ela procura sempre algo novo, né? Não ficar acomodada naquele, né? Numa fórmula já bem sucedida, assim, né? Ela sempre procura algo mais, né? Eu acompanhei desde os primeiros trabalhos dela, porque ela fez direção de arte do meu primeiro filme temporal. Ela fez uns cenários, uma festa, umas bananeiras, umas coisas meio eróticas, assim. E bananeiras eróticas, digamos assim. E desde então eu vi o trabalho dela, como é que ela ia desenhando, e fui acompanhando, fui entendendo muito assim como é que ela ia evoluindo, assim. Não sei se chama de evolução, mas mudando, né? Depois ela teve uma experiência que foi muito rica de ir para a França. Ela foi morar num ateliê, que era o ateliê do Pissarro, né? E ela começou a desenhar jardins e aqueles jardins são incríveis, assim, tanto os a lápis, que ela fazia lápis, e como com caneta Bic, né? Uns enormes jardins, assim. E eles têm, para mim, aqueles jardins têm uma coisa mágica da arte, que é assim, eles são quase que abstratos. Tu olha para ele assim, parece uma riscalhada de caneta, né? Mas se tu presta atenção, tu vê que aquilo ali tem uma ordem, uma coisa orgânica. Aquilo ali é um jardim, realmente, né? Com muitos detalhes. Então eu tenho em casa alguns jardins dela e eles parecem vivos, assim, eu quase vejo eles crescerem, assim, né? Eu gosto cada vez mais dessa coisa da mão, do gesto, de enxergar alguém que desenhou, de perceber a obsessão que envolveu aquela relação daquela pessoa com aquele papel durante tanto tempo e com aquele jardim. Aquele processo todo está muito presente ali, está cristalizado, está eternizado naquela obra, né? Eu me aproximei da Tereza. Primeiro eu conheci o trabalho dela, assim, vi alguma coisa na internet, vi alguma coisa na casa de alguém e tal. E eu tinha 2 gravuras dela nas minhas paredes em casa. Tinha 2 gravuras, mas nunca tinha entrado muito assim no mundo dela, até encontrar os jardins dela e os trabalhos com caneta Bic, que é uma exposição que eu vi no Museu do Trabalho. Que o Museu do Trabalho é um outro lugar que eu frequento muito, as exposições, e enfim, sou muito amigo do pessoal lá. E eu me encantei com o trabalho dela, assim, foi uma paixonite, né? Eu tive na casa dela acho que 3 vezes só. Não foram muitas vezes. A gente se encontrou mesmo, conversou sobre arte, sobre esses planos até, né? Acho que foram uns 3 encontros. Agora a gente está planejando outros encontros em janeiro e tal, para desenvolver isso. E em relação ela me falou muito nesses encontros da rítmica do trabalho dela, da questão do ritmo, da música, do ritmo. Ela vê um tanto assim, né? E eu vejo que o que me atrai no trabalho dela e que tem relação com o que eu quero fazer com ela é como assim, ó, eu tenho a impressão às vezes que ela pinta,
que é um incenso visual que ela faz, sabe? É uma música que, pelo menos, eu vi as coisas na casa dela e aquilo tudo é um grande incenso, é uma coisa que está muito integrado, né? E esse incenso, essa minha ideia do incenso visual chama para o incenso musical, de produzir uma música que preenche o ambiente, que não precise de uma atenção total à música enquanto ouvida, mas que também mas também que o ouvinte não se distancie completamente. É uma coisa que perfuma, né? Eu acho que a Teresa, ela é uma geradora de arte sem medir consequências, porque ela tende a esse desejo, que não quer dizer que ela seja ingênua, que ela seja naífe, que ela não seja uma pessoa que conheça a arte, né, por dentro e também teoricamente, né? As coisas não são incompatíveis, pelo contrário, elas se alimentam, né? Mas ela, como artista, eu acho que, ainda para mim, talvez eu seja uma pessoa do século XX, ela é um exemplo muito saudável para essa garotada agora dos anos 2000, né? De fazer, apesar dos resultados, sejam os quais forem, até se vai resultar ou não, fazer até para botar fora, fazer para não fazer, para desfazer, fazer para não mostrar, fazer para sim acertar e dar um novo passo surpreendente, né? Derramar esse vigor que ela tem, que o corpo dela carrega, né? Na arte dela, com alegria, com desfrute, com prazer, sabe? Com deleite, né? Com angústia, às vezes, como a gente vê a Teresa falar do trabalho ou de um padrão que ela repete, vai transpor para uma outra linguagem, para tentar ver se naquela ali a coisa acontece, né? Tem angústia e tem alegria, mas a intensidade está sempre presente, né? O desejo, né? Então, eu acho que ela é uma artista desse momento, que não é o de hoje, de agorinha, no sentido do jeito como ela trabalha. Quer dizer, ela tende a um chamado que é o mesmo que ela certamente atendeu quando ela marcou a cruzinha no vestibular, quando ela estava fazendo as primeiras experiências dela como estudante. Ela continua com esse vigor, né? E isso faz um bem enorme quando a gente vê o trabalho dela. E eu acho que é por isso que ela tem um contato tão vivo com os alunos dela da universidade, onde ela é uma professora extremamente importante, por ela permitir que essa gurizada se solte, né? Que experimente, que corra risco, que sejam jovens, né? Foi engraçado a primeira vez que eu fui fazer essa cadeira com ela. E eu estava com muita ideia na cabeça, e eu fiz o trabalho. E quando eu fiz o trabalho, eu falei, tá aqui, Teresa, é isso aí que é esse o meu trabalho, como se fosse a Mona Lisa, né, das artes, assim. E aí ela falou, tá legal, agora tu pega 2 papéis, cria focos e corta todo ele. E aí foi complicado, né? Mas para mim aquele era o meu melhor trabalho da vida. E aí que começou, eu comecei a olhar com outro olho, sabe? O que era interessante, o que não era, o que era passava batido, o que causava. E aí foi nessa exploração assim do detalhe do desenho que eu comecei a reparar que o meu gesto era importante. E ela me fez olhar como uma linha pode ser linda, entendeu? Ela faz a gente viajar, né? Porque ela é apaixonada pelo desenho, né?